Eu comecei falando sobre o almoço para a gente se ligar no sal, porque tem tudo a ver com o assunto que nós vamos conversar agora. A hipertensão arterial é uma doença que atinge 30% da população adulta brasileira. Na maioria dos casos, ela vem de forma silenciosa, sem sintomas. Um perigo, viu? A pressão alta pode provocar acidente vascular cerebral, o AVC, o derrame e até infartos. E por conta da gravidade dessa doença, nós vamos saber como se prevenir e cuidar dos males causados pela pressão alta. A doença é crônica, pode provocar dor de cabeça, alterações na visão e tonturas. Para esclarecer todas as dúvidas, vamos receber do nosso estúdio, aliás, está mais ou menos no nosso estúdio, o médico cardiologista Rodrigo Pachhaus. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Muito bem-vindo por chegar aqui e esclarecer para a gente todas as dúvidas sobre a hipertensão. É uma honra estar com todos vocês aqui. Quais fatores que causam a pressão alta, doutor? Olha, a pressão alta a gente considera ela uma doença multifatorial. São vários fatores que já conhecemos alguns e outros a gente ainda não conhece, né? Os principais fatores são a genética, né? Essa a gente não tem como modificar, né? O consumo de sal, sedentarismo, obesidade, tabagismo, o envelhecimento das artérias, o que a gente chama de arteriosclerose, né? Que elas se enrijecem, né? As artérias perdem a elasticidade e acaba gerando pressão alta. Então, são vários fatores que são determinantes, não só para a gênese da pressão alta, da hipertensão, como também da gênese de todas as doenças cardiovasculares, da própria aterosclerose, que é a formação de placas de gordura na parede dos vasos sanguíneos. Olha, isso aí é uma coisa assim bem preocupante. A arteriosclerose, tem como evitar? Tem como fazer? Tem medicamento, exercícios, sei lá o quê? Tem alguma coisa que o senhor possa nos indicar? Existem fatores modificáveis, né? Que são os hábitos de vida, né? Se a gente tiver hábitos de vida mais saudáveis, a tendência é a gente diminuir a progressão desse envelhecimento vascular, né? E a gente conseguindo diminuir essa progressão, vamos ter uma qualidade de vida melhor e uma maior sobrevida. A gente vai ter uma vida maior e melhor, né? Agora, hábitos de vida são complicados. A gente tem que realmente modificar de forma drástica, né? Hoje em dia é muito cômodo, né? A gente não ter tanta atividade física, o consumo de alimentos que são muito industrializados, muito não balanceados, cheios de carboidrato, conservante, de sal, né, que é realmente um veneno para quem tem pressão alta. E o nosso paladar tem que ser modificado, nossa condição de vida tem que ser modificada, isso é cultural também, né? A gente tem que modificar realmente essa situação de vida. Acaba que a pessoa só pensa nisso quando já está com alguma consequência de uma pressão não controlada, né? E o que devia ser feito era antes, né? A gente, desde a nossa juventude, já devia estar preocupado em ter hábitos de vida mais saudáveis para ter uma qualidade de vida melhor e uma vida maior. O senhor está dizendo aí de modificar o paladar. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sim para que nós tenhamos um paladar mais apurado sem aquela necessidade de sentir tanto sal. Mas a gente vê, por exemplo, doutor, que em certos produtos, mesmo dietéticos, tem muito sal, como certos refrigerantes. Agora vai ter uma obrigatoriedade de constar nos rótulos os níveis de sódio e também de açúcar em vários produtos. O sal, a gente está falando aí que ele faz muito mal para a hipertensão, mas o açúcar em excesso também faz mal? Também, porque além de poder levar um quadro de intolerância à glicose, de diabetes, ele também pode levar à obesidade, que é um dos fatores determinantes para o início de pressão alta. A mudança de hábito de vida que mais causa impacto no controle da pressão arterial, que não é medicamentosa, seria a perda de peso, né? A cada 6 quilos que a gente perde, a gente consegue diminuir 1 ponto da pressão, né? Que são 10 milímetros de mercúrio.
Então, é a medida que mais causa impacto na pressão arterial, nem é a diminuição do consumo do sal, seria mais a perda de peso. Então, por isso que é importante a atividade física. Uhum. Se a gente tem uma atividade física regular de 3 a 5 vezes por semana, não precisa ser nada exaustivo, nem nenhum atleta, pelo menos uma caminhada de 20 a 30 minutos, a gente já vai ter a liberação do nosso organismo de substâncias vasodilatadoras, né, produzidas pelo nosso próprio organismo, coisa natural. E vai melhorar a circulação, vai modelar o corpo, vai diminuir o peso. Então, vai trazer sensação de bem-estar, a pessoa melhora muito. E isso pode ser até chato, pode ser complicado, às vezes Deu uma travadinha. Vamos já voltar com o doutor, porque esse assunto é muito interessante, porque o que eu quero saber agora, gente, é a questão que eu falei aqui agora, do refrigerante normal e o sem açúcar. O sem açúcar, a gente sabe que tem muito sódio. Então eu quero saber do doutor, se correr o bicho pega e se ficar o bicho pega também? Não é uma questão interessante da gente saber? Porque você pensa que está tomando um refrigerante dietético, né? Que está tomando e que não vai ter mal nenhum, né? O doutor Rodrigo, opa! Eu te ouço, mas não te vejo. Tá, então a pergunta, doutor, é a seguinte. Agora tá vendo? Oi! Tudo bem, voltamos. Então, doutor, o que eu estava dizendo é o seguinte, nós temos aí o refrigerante sem açúcar e com açúcar. Eu não posso evitar, eu tenho que tomar um refrigerante. Qual que é o pior? Não dá pra gente falar, depende tudo da quantidade que a pessoa vai tomar. Se for tomar no final de semana, um copo ali na hora do almoço, não vejo problema, né? Mas o consumo em excesso, diário, pode ser que tanto um quanto o outro traga algum problema, né? Ou o consumo excessivo de sal, ou o consumo excessivo de açúcar, vai trazer algum prejuízo para o organismo, né? O ideal é tentar trocar esse refrigerante, pelo menos durante a semana, por suco natural, né? Às vezes até sem açúcar, né? A gente consegue já tem o açúcar natural da fruta, né? E é um sabor diferente. Só que temos que acostumar o nosso paladar, né? No envelhecimento, a gente já tem a diminuição das papilas gustativas. Então, a gente já tem o paciente com mais idade, ele já começa a perder o gosto das coisas. Então, ele começa a ter dificuldade de se alimentar. O ideal é a gente ir tentando acostumar com os outros sabores e não somente o sal e o açúcar. O nosso paladar do brasileiro é muito ligado ao sal. Em outros países, até latino-americanos, eles não são tão ligados ao sal assim. Eles têm outros temperos, né? E a gente, num país com a diversidade de especialistas que a gente tem aqui no Brasil, o tamanho que a gente tem de regiões e culinárias diferentes, a gente podia tentar se policiar para mudar esse retrospecto de consumo excessivo de sal. Parece que só o sal tempera tudo, né? E não é verdade, né? Nossa, doutor, quando a gente vai saindo dos 60 anos, chegando perto dos 70, a gente vai perdendo tanta coisa. Agora o senhor me disse que perde também o paladar. Aí lascou tudo, meu Deus do céu. Mas enfim. Isso é importante. Quando a gente envelhece, a gente ganha muita experiência de vida. A gente vê que envelhecendo, a gente perde algumas coisas, mas o tanto de coisa que a gente acumula, o tanto de experiência, o tanto de alegria que a gente já viveu na vida. É verdade. Muito. Eu estou colecionando um monte de netos aqui nessa TV. Graças a Deus. Doutor, no começo da nossa conversa, o senhor disse que a hipertensão é uma doença silenciosa. Mas ela não dá nenhum sinal, assim, nem um toquezinho para a gente correr atrás, não? Alguns pacientes podem sentir alguns sintomas, outros não. Às vezes o primeiro sintoma já é uma lesão que a gente chama de lesão de órgão-alvo, ou às vezes até um evento cardiovascular, né? Mas até por isso é mais difícil a gente convencer o paciente que ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida para controlar uma doença que não gera sintoma nele. A grande maioria dos pacientes reclamam
Quando a pressão está alta, de uma dor de cabeça, atrás da orelha, geralmente, uma dor na nuca ali, pulsando, que parece uma enxaqueca, né? Alguns outros pacientes podem reclamar de tontura, não chega a desmaiar, mas é uma tontura ou um zumbido no ouvido, mas os sintomas geralmente são leves, né? No início ali, né? Depois, quando a pressão está realmente muito alta, aí você pode ter consequências mais graves. Mas muitos dos pacientes não têm sintoma algum. E aí é difícil, né? Porque tem que sempre estar fazendo um check-up, sempre estar medindo para ver. E uma hora ou outra a pressão pode bater no seu corpo. O próprio envelhecimento dos vasos vai levar uma pressão, para a perda da elasticidade dos vasos, vai levar uma pressão alta. A gente envelhece tendo pressão alta. Doutor, e existem tipos diferentes de hipertensão ou não? A gente hoje classifica a hipertensão como primária, quando a gente não tem a razão, porque é uma doença multifatorial, ou secundária, quando a gente sabe exatamente o motivo que causou essa pressão. Essas hipertensões secundárias, enquanto a gente não trata a causa, o controle da pressão é muito difícil, né? Geralmente muito ligado à doença renal ou algum tumor secretor de adrenalina, né? Que causa essa hipertensão secundária, que é a minoria delas, né? Mas a maioria é o que a gente chama de hipertensão primária ou idiopática, né? Uhum. As pessoas que são muito obesas, que têm obesidade mórbida e que têm a hipertensão, vale a pena fazer uma cirurgia bariátrica ou não? Olha, a cirurgia bariátrica é uma boa alternativa para quem já tentou todo o tratamento clínico e não conseguiu perder o peso que precisava, né? Já é a última hipótese, né? É a última tentativa. A gente já tentou de tudo, já fez um tratamento clínico ali, já tentou fazer uma série de dietas, não conseguiu mudar essa condição, aí eu acho que tem que tentar a cirurgia para modificar a anatomia do organismo dele e com isso a gente possa controlar depois, a longo prazo, em 6 meses ou 1 ano, com a perda de peso, né? A gente consegue, às vezes, controlar muito dessas doenças metabólicas, tanto da pressão, quanto da diabetes, quanto do colesterol, que às vezes a gente consegue isso, né? E muda o ânimo do cara, né? A gente muda o ânimo da pessoa. Imagina se a gente perde 30 quilos, a gente não pensa nisso, mas é uma mochila com... É uma pessoa. Com 6 sacos de arroz, né? Que a gente está carregando o tempo inteiro. Se a gente tira 30 quilos da gente, que não é uma quantidade de peso tão grande para um obeso mórbido, né, que às vezes pode perder até 60, 70 quilos, imagina, isso é todo o esforço que tem que fazer simplesmente para se deslocar de um ambiente todo. Né? Então, a qualidade de vida é outra. O ânimo para fazer as coisas, inclusive a atividade física, é outra. É verdade, o senhor está dizendo aí, eu estou imaginando, a pessoa muito obesa parece estar carregando um urso, né, nas costas, aquele urso bem grandão. É um peso enorme, né? A última pergunta que eu quero fazer para o senhor, pressão alta é só para as pessoas adultas ou pode ter também em adolescentes, jovens e até crianças? Pode ter, não é comum em criança, geralmente é uma doença que aí a genética fala muito forte, ou então uma doença secundária, alguma causa, né, específica na criança, mas o adolescente, com a mudança de alimentação e com o aparecimento de obesidade infanto-juvenil, vem aparecendo cada vez mais cedo, né? Nos Estados Unidos isso já é realidade, né? Aqui no Brasil a gente ainda não tem tanta incidência de hipertensão em adolescentes jovens, né? Geralmente o aparecimento é acima dos 30, 35 anos, né? Mas pode acontecer sim aqui no Brasil, principalmente por esses fatores de risco, né? De sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de comida industrializada, sal, açúcar, né? Isso aí pode levar a essa incidência. E o estresse emocional também, né? Porque hoje em dia a gente vive sempre numa tensão e o jovem sente isso também. Eu acho que os pais, eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, o Lucas e o Matheus, né? E os pais, eles
a atenção dos pais hoje fica sendo postergada, sendo delegada para a escola, para iPhone, para televisão, isso fica tirando a atenção da criança, porque é o mais importante, né? Que é o dia a dia com a família, o dia a dia com os amigos, as brincadeiras que na infância são importantes para a formação da criança e do adolescente. Isso está gerando um estresse emocional. Às vezes a criança nem conversa, só fica mexendo para a tela de um computador. Então isso a gente tem que modificar. O nosso dia a dia é corrido, no trabalho, tudo, mas o mais importante a gente está deixando para trás, é a nossa família. Dr. Pachhaus, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor, para sua família, para o Matheus. Matheus e Lucas? Matheus, Lucas e Carol. Matheus, Lucas e Carol. Beijos. Obrigada, doutor. Uma honra estar aqui, foi um prazer imenso. Estou sempre à disposição. Forte abraço. Obrigada.